Mais uma vez, boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Um problema aqui, um negócio aqui, mas vai dar certo. Boa noite, irmãos, boa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer a comissão, né? Eu sempre falo isso, que realmente para mim é uma honra muito grande e também uma responsabilidade maior ainda vir para cá para o público para pregar. Sei das minhas deficiências com relação a fazer a pregação, mas eu procuro me esmerar ao máximo, procuro tentar fazer o melhor de mim para que a pregação saia não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Cristo. Amém. E é Ele que nos conduz, né? É Ele que nos leva, ou que nos levou a chegar até aqui, tá? Irmãos, é interessante, eu sempre falo isso, e não vou perguntar aqui, né, que eu queria perguntar, tá? Mas vou perguntar e não precisa responder. Quem acredita na ação do Espírito Santo nas nossas vidas? Amém. Amém. É interessante, sabe, a gente fala assim, é coincidência. Eu já falei isso aqui uma vez, eu participava de outra igreja, e a nossa pastora, chamava Pastora Jane, ela é daqui, a família dela é daqui, mas ela está em Fortaleza, Jane Pinheiro. Ela falava o seguinte: não existe coincidência, existe Jesuicidência, tá? Porque realmente todas as coisas na nossa vida têm o conhecimento de Deus e o consentimento. Não é que Ele mande essas coisas, Ele permite, até porque nós temos o livre-arbítrio, né? Muitas vezes a gente sabe que está fazendo a coisa errada, muitas vezes a gente sabe que aquilo não é tão certo, mas pelo nosso pensamento, pelo nosso querer fazer, a gente acaba enveredando por algumas coisas erradas, e desculpa a expressão, na maioria das vezes, quando não todas as vezes, a gente quebra a cara. De uma forma ou de outra, a gente acaba quebrando a cara, né? Mas o que é que eu queria chegar e o que eu queria dizer com isso? Lógico, a pregação, o convite da pregação não é feita ontem, não é feito hoje, é feito no começo do mês, e o nosso ancião Emílio, ele passa para a gente, né, diante a escala de pregação, e a gente já fica sabendo com antecedência, tá? E eu confesso, a gente fica marcando ali na cabeça, ali, tal dia eu tenho que fazer a pregação, tal dia eu tenho que fazer a pregação, porque é tal dia, para não deixar de fazer tudo no dia só, né, porque às vezes não dá tempo, é um problema maior. Mas veja, segunda-feira, aliás, domingo eu estava pensando assim num ponto para falar, qual era o assunto, qual era o livro, né? E eu comecei a ler alguma coisa sobre o livro de Lucas. De Lucas eu saí, fui para a Segunda Reis, e fui ali passeando para ver o que é que eu poderia fazer, o que é que eu poderia falar, segundo a vontade do Senhor, né? E aconteceu o seguinte: eu li uma parte, né, do capítulo 4 de Lucas. Aí, desculpa, eu vou ser sincero, eu não gostei do que li, sabe assim, não deu ligação. Aí eu fui para o livro de Atos. Quando eu peguei o livro de Atos, comecei a ler um determinado capítulo, isso aqui vai dar legal, vai dar bom. Beleza, aí fiz a pregação e essa nós vamos trabalhar no livro de Atos. Aí nós chegando aqui, a gente conversando aqui, nosso irmão Genesi falou um negócio interessante, que assim, a gente deve fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. A gente deve fazer isso. Genesi falou mais ou menos isso aí, né? Que ninguém deve fazer a coisa, lógico, eu estou aumentando um pouco mais do que ele falou, mas ninguém deve fazer a coisa segundo a nossa vontade. A gente tem que fazer as coisas para atender uma vontade. Essa vontade tem que ser atendida, é a vontade de Deus, né? Aí eu fiquei pensando, mas onde é que eu vou colocar, onde é que a gente vai inserir esse trecho da nossa pregação nesse dia de hoje? No decorrer das orações aqui, a gente vai vendo que as coisas se encaixam. Às vezes a gente vai vendo que Deus é maravilhoso e que Deus realmente Ele tem o controle das nossas vidas. Amém. Vocês podem ficar certos disso, não é coisa de pregador, até porque eu não me considero pregador. Eu sou um ajudante aqui da igreja, né? Tem o pastor, tem os anciãos aí que fazem isso muito melhor que eu, mas a gente procura fazer isso, e o pouco que a gente faz,
a gente realmente tem essa certeza que a nossa vida ela é conduzida pelo Senhor. E nós devemos sim obedecer ao que o Senhor nos manda. A gente é pecador, a gente é teimoso, mas a gente tem que entender que quando eu vou contra a vontade do Senhor, algo vai dar errado nas nossas vidas. Tá bom? Então, nós vamos lá para o livro de Atos, tá? E eu acho interessante, porque o livro de Atos eu acho muito parecido, ou tem muito a ver, apesar de eu não ser desbravador, apesar de eu não ser, né, da equipe desbravador do ministério, mas eu vejo que Atos é um livro que nos leva para quê? Para movimento. Nos leva para quê? Para que nós façamos a obra do Senhor segundo a vontade dele, não a nossa. Porque muitas vezes você está em casa, quando eu vejo sempre aqui, né, o movimento dos meninos, sábado à tarde tem reunião do desbravador, sábado à tarde tem outra reunião, amanhã tem um evento do desbravador, ou das crianças, como é que chama? Das crianças, como é? Aventureiros. Isso, dos aventureiros. Ou seja, Atos, eu acho assim, que Atos foi criado por Lucas justamente para orientar os desbravadores e justamente para orientar a nossa igreja. Porque a igreja não é para estar parada, a igreja é para estar em movimento. E qual é esse movimento que Deus quer? O movimento que Deus nos quer fazendo é justamente que nós tragamos, que nós tragamos almas para a igreja dele, pessoas para a igreja dele. Não é para ficar só sentado, não é para ficar só em casa, ou como até Genesi falou há pouco, não é para receber uma Bíblia e deixar a Bíblia encostada, não. Porque a Bíblia fechada, mesmo que seja aqui num púlpito, a Bíblia fechada não passa de um livro qualquer. Principalmente quando a gente está em casa e pega essa Bíblia e deixa fechada, e só as baratas, só os mosquitos, só a poeira fazendo moradia nessa Bíblia. Então nós temos que entender que a Bíblia faz parte do nosso dia a dia, e é o nosso, isso é muito comum, né? As pessoas repetem muito, é o nosso manual de vida. E falando isso, nós vamos lá para o livro de Atos, como nós já falamos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, nos versículos de 37 a 46. Atos 2, 37 a 42. É justamente quando ele vai falar ali dos 3.000 batizados. Aqui na minha Bíblia tem um toque lá em cima, o título 3.000 batizados. Amém? Amém. Livrozinho fácil de encontrar. Vamos orar então. Querido e adorado Pai, nós estamos aqui na tua casa mais uma vez. Eu te peço, meu Pai, fala por mim, porque eu sou falho, sou pecador e preciso da tua ajuda. Teus filhos, os nossos irmãos que estão aqui também, nós estamos precisando de um alento, nós estamos precisando de uma injeção espiritual para que nós tenhamos uma multiplicação nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos lá. Atos 2, Atos, versículo 2. Capítulo 2, versículo 37, fala mais ou menos assim. Fala assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Continuando a leitura, no versículo 42 fala o seguinte:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Um texto interessante, e é um texto que a gente tem que pensar na grandeza de Deus na nossa vida. Como assim? Se nós olharmos esses 11 versículos, eles estão ligados diretamente ao discurso de Pedro no capítulo 2, logo aqui no começo, tá? Que já justamente é no versículo 14, quando Pedro, quem era Pedro? Pedro era uma pessoa, desculpe o termo, analfabeta, pescador, não porque se é analfabeto é pescador, mas era uma pessoa analfabeta, uma pessoa bruta, de certa forma bruta, tá? Uma pessoa que foi transformada através do Espírito Santo, primeira transformação, pelo menos nesse texto, né? E Pedro, após o episódio lá do cenáculo, quando houve a presença do Espírito Santo sobre todos eles ficaram transformados. Todos eles foram transformados. E é isso que eu quero dizer para a gente aqui. O Espírito Santo, por mais problemático que seja o nosso espírito, o nosso caráter, o Espírito Santo pode nos transformar. Amém. Veja que Pedro fala aqui o seguinte, ele está falando para as pessoas que estavam ouvindo o discurso dele, lógico, ele falou o seguinte, que para quem está ouvindo, por que ele fala isso? Para quem está ouvindo? Porque para eles, para os discípulos, para os apóstolos, eles já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, eles já conheciam qual era o poder do Espírito Santo, e eu creio que nós temos esse conhecimento. Eu creio piamente que todos nós aqui, numa maior ou numa menor intensidade, nós temos o conhecimento do Espírito Santo. O que é que falta a nós? É como fala o texto, as pessoas que estão fora de quem? Fora da nossa igreja? Pode até ser. Eu tenho um irmão que não participa de igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica. Tenho um primo do mesmo jeito. E eu acho que vocês, na mesma situação que eu, existem essas pessoas assim. Não existe? Não existe. Isso é da pessoa, isso é da humanidade. E isso é que Pedro está falando. Ele já conhecia, eles, os apóstolos, já conheciam o poder do Espírito Santo. O que ele está falando? Que Cristo, eles estão em oração, levados pelo Espírito Santo, para que a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, a ação de Jesus, se faça presente nas outras pessoas. É o meu pensamento, é a minha oração, que na casa de vocês, se tiver alguma pessoa com problema, algum problema financeiro, algum problema de saúde, relacionamento, que o Espírito Santo chegue e transforme essa situação. Isso é que nós temos que entender. Não é porque eu quero, não é porque Joselita quer, não é porque Sirlene quer que a coisa aconteça, não. É porque o Espírito Santo vai fazer. E eu acho interessante, nesse livro de Atos também, até que Genesi falou há pouco, lá na passagem, mais na frente aqui, né? Quando fala, assim, no texto ele fala assim, que as pessoas vendiam os bens para entregar para a igreja, ou para melhorar a situação dos irmãos de maior dificuldade. As pessoas, se nós trouxermos hoje para cá para o nosso dia a dia, o que tem de gente desempregada, o que tem de gente passando necessidade, não é brincadeira, é sério. E naquela época também existia isso. Mas olha, as pessoas, isso é da humanidade,
Não estou dizendo que é você ou que sou eu, é a humanidade. As pessoas se aproveitam disso aí para pousar de bom, por no popular, para dar no de gostoso. Situação semelhante foi feita por Safira, né? Como é o nome do marido da Safira? Ananias. Safira e Ananias. Porque assim, pessoal, se nós olharmos aqui na Bíblia, pelo menos aonde eu li, eu não encontrei isso, que eles eram obrigados a vender o bem para entregar para a igreja. Se tiver na Bíblia, me perdoe, eu não encontrei. Eu se li, passou batido. Mas eu não acho que tenha, que a Bíblia fala que você é obrigado a vender determinado bem para dar para a igreja. Não é isso. A Bíblia fala que você tem que ser correto. A Bíblia fala que você tem que ser honesto com o Senhor. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o dízimo. Você não é obrigado a dar o dízimo. Luizinho está na Bíblia, é obrigado? É. Agora, no próprio instante que eu sou obrigado a fazer isso aqui, pode ser que eu aceito a indicação de Deus para fazer o dízimo, eu tenho que dar o dízimo todo. O dízimo já diz, é a 10ª parte. Eu ganho 1.000, vou dar 10 centavos de dízimo. Está errado, é melhor nem dar. Porque o dízimo refere-se a 10% do total que você ganha. Isso é dízimo. O que foi que aconteceu lá com Safira? Safira e Ananias, eles venderam o bem deles, tá? E quando foram prestar contas com Pedro, eles disseram que tinham vendido por um valor abaixo do valor que disseram. Tipo assim, não, eu vendi por R$1.000 determinada casa, determinado valor, e disse que vendi só por 500. Ou seja, eu estava enganando não a Pedro, eu estava enganando a Deus. Isso, pessoal, é que nós temos que ter essa observação. Uma coisa, também não vi na Bíblia, eu não li, se teve alguém que falou para Pedro que Safira e Ananias tinham vendido esse terreno, essa propriedade, por um valor maior ou menor. Eu não vi isso. Eu não li isso. Pode até ser que tenha outros livros, mas eu não tenho esse conhecimento. Agora, o que é que eu tenho conhecimento? É que Pedro já sabia do valor que Ananias e Safira venderam as propriedades e disseram que tinha vendido com um valor menor. Ou seja, Pedro e Ananias, Safira e Ananias, tentaram enganar o próprio Deus. E eu estou usando esse exemplo dessa venda, porque ele fala aqui, no texto fala que eles vendiam as propriedades para entregar para a igreja, para quê? Para dar melhor condição aos irmãos de menor condição financeira da própria igreja. Agora, onde é que eu quero chegar? Se Deus sabe ou soube, teve conhecimento, Pedro teve conhecimento disso, com toda certeza, foi o Espírito Santo que falou para Pedro. Ou seja, o Espírito Santo sabe do que nós fazemos, sabe da nossa bondade ou da nossa maldade. Então, não adianta querer enganar a Deus. Você engana o homem, você pode enganar a Lúcia, você pode enganar a mim, mas não a Deus. Esse ponto que me chamou a atenção, um deles, né? Porque assim, muitas vezes a gente não leva a sério a palavra de Deus, que é um grande erro que nós estamos cometendo, é justamente não usar ou não fazer uso correto dos ensinamentos que Deus nos proporciona. Esse é um deles. Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser sinceros com Deus, nós temos que ser corretos com a agir de Deus. Mas eu vou só quando eu vender uma coisa, eu vou entregar todo o dízimo, ou o que eu disser, ou acertar com Cristo, com Deus. Não é só questão de venda, não. De forma nenhuma. É relacionamento com Jesus, é relacionamento com Deus. Você é casada, você tem um emprego, como o Genesiário falou há pouco. Nada me dá o direito
de eu trair a minha esposa. Nada me dá o direito de eu trair o esposo, a esposa trair o esposo. Nada, porque ele fez isso, ela fez isso. Não justifica. Não justifica. Porque quando a gente vai lá para os 10 mandamentos, ou para a Bíblia como um todo, em canto nenhum a Bíblia fala, ó, se o esposo fizer isso, ou se a esposa fizer isso, você pode trair. A Bíblia não diz isso. Então, se eu estou fazendo isso, porque a minha esposa me fez uma raiva e eu vou traí-la. Eu estou tirando isso de onde? Qual é o meu embasamento espiritual, o meu embasamento bíblico para eu fazer isso? Aí como é que eu quero ser abençoado pelo Espírito Santo, sendo abençoado por Jesus, fazendo uma coisa totalmente contra os ensinamentos dele? Muitas vezes a pessoa reclama, né? Porque eu não tenho sorte, porque eu não passo no concurso, porque eu não arranjo um casamento. Mas será que você está fazendo a coisa certa realmente? Não estou dizendo, Paulo é que diz isso, né? Você procura lá em Paulo que ele fala que, principalmente com o homem, né? Se o homem não tem condição de se controlar, quando fala controlar e controlar sexualmente, é melhor que case. Se não consegue, se ele se abrasa, é o termo que, pelo menos na minha tradução, se ele se abrasa, é melhor casar. Por quê? Porque você casando, você já está com a sua mulher e teoricamente, pela lei de Cristo, pela lei de Deus, um corpo é feito quando uma mulher e um homem se casam. Não tem lá em Gênesis, fala que a mulher sai da casa dos pais e o homem sai da casa dos pais, se casam e viram um corpo só, uma carne só. Então esses ensinamentos, pessoal, nós temos que entender, nós temos que fazer por onde a gente obedeça. Por quê? Porque hoje, infelizmente, principalmente esses rapazes mais novos, são muito afetados pela nova, entre aspas, nova sociedade. Hoje existe a história de um ficar. Como é que está falando? Ele está ficando com o cicrano. Onde é que vai parar essa história de ficar? Onde é que a Bíblia tem que vai ficar aqui, fulaninho fica com fulaninha, fulaninho fica aqui, aí passa um ano, 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, lá vai separa, e está um ficado para o lado, um ficado para o outro. E quando separa, veja bem, e quando separa sem produção de menino, até que nem tanto, está errado. Mas até que nem tanto. E quando se separa com produção de menino, quem é que vai ficar com esse menino? No dia de hoje, no tempo de hoje, que as pessoas, o respeito entre as pessoas, não vou dizer que é praticamente zero, mas está muito conturbado. Aí o menino se junta ali, 14, 15, 18, 17, 18 anos, sei lá, se junta, aparece uma gravidez, quem é que vai cuidar desse filho? Uma menina de 17 anos, 16 anos, praticamente não sabe nem se cuidar. Como é que essa menina vai cuidar do filho? O papai cuida, mamãe cuida. Não. Papai cuidou de você, mamãe cuidou de você. Você que cuida dos seus meninos. E isso, pessoal, infelizmente, a sociedade não está alertando as pessoas. Infelizmente, é assim, pessoal. Não estou dizendo que eu estou certo, eu quero fazer um parêntese. Determinados sistemas de governo, ou determinados pensamentos de sociedade, é assim: quanto pior, melhor. Quanto pior está a sociedade, mais bagunçada, entre aspas, mais esgarçada, os valores morais estão mais esgarçados, é mais fácil de dominar aquela população. Porque se aquela casa, o filho não respeita o pai, o filho não respeita a mãe, os irmãos não se respeitam, não há união, não há consenso, existe o quê? Existem brigas. E aquela família, apesar de morar dentro da mesma casa, estão totalmente separadas. E essa família, infelizmente, é fácil de ser conduzida. Conduzida como? Conduzida por um álcool, uma droga,
conduzido para um adultério, conduzido muitas vezes, infelizmente, até para o crime. Por quê? Porque faltou base familiar, faltou aquela condição de pai e de mãe de consertar aquela família. Lógico, eu não estou culpando aqui os garotos, não é isso, não é isso. Mas a coisa, ela quando acontece, ela não vem rápido, ela vem de trás. Ela vem de trás. Eu estava lendo ontem um trabalho que eu estou fazendo, aí tem ali que fala sobre as raposinhas, né? As raposas nas vinhas. O que acontece, pessoal? Para nós chegarmos na situação de hoje, a nossa sociedade desgraçada, isso não foi de agora, isso tem 20 anos, isso tem 30 anos. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. 86, muitos de vocês que nem nascido, eu vim trabalhar aqui em Jaguaruana, no Banco do Estado. Passei no concurso e trabalhar aqui em Jaguaruana. Tinha uma novela das 8, que eu não sei qual era, não me lembro mais qual era, mas tinha uma menina bem bonitinha, que era uma das atrizes principais, né? E essa menina apareceu com um chapéuzinho de massa com a pena de pavão. Eu vou respeitar o Flávio. Se Jaguaruana naquele tempo, 86 já era pequena, que eu imagino o negócio, né? Mas aí, essa moça apareceu, eu me lembro muito bem, apareceu lá no banco, para sacar um dinheiro, um negócio assim. Olha, não passaram 15 dias, as meninas naquela idade, inclusive umas velhas, umas coroas, desculpa a brincadeira, os coros velhos, estava tudo quando era mulher, com a cabeça, com esse chapéu e um papinho de pavão. O que é isso, pessoal? É a indicação de quanto a nossa população ela é maleável, ela é fácil de ser enganada. Mas por que é isso? Porque os princípios bíblicos, os princípios diáconos, os princípios de 1 Reis, de 1 e 2 Coríntios não estão nas casas. Aí como é que eu quero? Que o Espírito Santo me guie, se eu não abro o Espírito Santo para me ensinar. Porque Ele está disposto, Ele está ao nosso lado. Agora eu preciso abrir o meu coração para que o Espírito Santo haja na minha casa. Amém. A gente fala assim, Deus é bom. Eu sei que Deus é bom, todo mundo sabe disso. Mas Deus também, Ele é democrático. Se Ele está notando, porque todo dia, Deus nos chama, todo dia. Deus está onde? Está no seu canto, está no seu lado, na sua casa. Deus não sai. Deus não nos abandona. Deus mora conosco. O que tem que ser feito é que eu tenho que falar com Ele, meu pai, meu irmão, deu qualquer coisa que você queira chamar, mas chame Deus para perto de você. Porque no próprio instante, aquela história, isso é física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Se eu abrir o meu coração para Deus entrar, Satanás não entra. Satanás não entra. Então, se eu permito que Deus entre na minha casa, na vida da minha filha, na vida do meu filho, na vida da minha nora, na minha casa, se eu faço orações, se eu faço os meus jejuns, Deus não permite que outra pessoa entre, a não ser Ele. É por isso, meus irmãos, é que nós estamos numa situação tão difícil. E não adianta ficar assim, porque é a irmã do Luizinho que está ruim, é o irmão do Luizinho que está ruim. Acontece, meus irmãos, que Paulo já fala: quem estiver em pé, cuide para não cair, porque aí já vai lá para Pedro, já vai lá para Deus. Acho que é a primeira vez que fala isso. Satanás é que nem um leão que está ao nosso derredor, rugindo, querendo nos tragar, querendo nos destruir. Então, meus irmãos, para nós terminarmos, eu queria deixar só essa mensagem aqui. Pode ser difícil, tá? Pode ser que os nossos amigos, como falaram aqui, como foi falado aqui,
no discurso de Pedro, chamaram os apóstolos que disseram que eles estavam embriagados. Pode até ser que meu irmão, algum parente de vocês, algum filho, algum genro, possa até nos chamar de malucos, pode até nos chamar de pessoas que não veem a vida como deve ser vista. Mas as pessoas da Bíblia aqui, que aceitaram o chamamento de Pedro, o chamamento de Cristo, foram na primeira oportunidade 3.000 pessoas receberam o amor, receberam o alento de Cristo, e essas pessoas, segundo a Bíblia, foram transformadas. Amém. E é isso, meus irmãos, é que eu queria nessa noite trazer essa mensagem para vocês. A vida pode estar difícil, eu sei que está. Eu também estou passando um momento muito difícil da minha vida, mas não deixei, para a glória de Deus, não deixei a igreja, continuo com as minhas pregações, continuo com os meus estudos, continuo tentando, não é só erguer, mas é tentando fazer com que a minha casa não caia. Porque não importa se você está em pé, o que importa é que você não deixe o inimigo entrar e destruir os pilares da tua casa. Amém. Isso é que é importante. Amém? Amém. Nosso tempo estourou. Meu chefe ali já disse que já botou o dedão ali para olhar ali, que são 8h30. Vai dar tempo de fazer o louvor? Não? Vai? Vai? Então bora. Por causa de 5 minutos também ninguém morre não. Bora. Vamos aqui. Vamos aqui. Quem é que está? Pronto, aqui é essa. Vamos orar, vamos louvar e vamos orar para nós ir para a nossa casa. Oh
Querido Pai, Todo-Poderoso, obrigado por mais oportunidade, Pai, essa palavra refrescante nos nossos ouvidos, no nosso espírito, e que o Senhor continue, Pai, a nos guiar, continue a transformar os nossos pensamentos, e que nós tenhamos, Pai, no resto de semana, segundo a Tua vontade. Guia-nos pelos nossos caminhos, transforma a nossa situação nas nossas casas, que eu não sei quais são os problemas, e prefiro que não os tenha, mas caso tenha esses problemas, Pai, que o Senhor passe a Tua mão poderosa, que o Senhor sare, cure, resolva as situações, Pai, mas também nos ensina que nós temos que Te obedecer em tudo. É isso, esse ensinamento que nós Te pedimos. Já Te agradecendo pela oportunidade, no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor.